Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro e último vídeo do desafio de 14 dias. E nós estamos chegando ao fim e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante que são as fases de motivação. É muito importante que nós possamos nos conhecer, entender a fase que nós estamos passando, o que está acontecendo durante a nossa vida, durante os nossos dias. E essas fases de motivação, gente, são fases muito variáveis. Num dia eu posso estar numa determinada fase, daqui a um mês eu posso estar diferente. E quando a gente reconhece isso, a gente trabalha de uma forma melhor também com as nossas atitudes, com o nosso cuidado com relação à nossa saúde, alimentação, atividade física, tá? Então, é importante que tanto você quanto o profissional também que esteja te acompanhando consiga entender e também trabalhar essas cinco principais fases de motivação, tá certo? Então, a primeira delas que a gente vai falar é a fase de pré-contemplação. O que isso quer dizer? A pré-contemplação é quando o indivíduo ou quando a pessoa ainda não identificou que ele tem um problema, que ele precisa mudar alguma coisa. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, com relação à alimentação, ela acha que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que não precisa mudar absolutamente nada, que o estilo de vida que ela tem não afeta em absolutamente nada. Essa é a primeira fase, que é a fase pré-contemplativa. A segunda fase é a fase de contemplação. Na fase de contemplação é quando eu identifico que, por exemplo, a minha alimentação não tá lá grandes coisas, mas eu também não estou a fim de mudar. Eu dou muito exemplo também do tabagismo. É a pessoa que sabe que precisa parar de fumar, mas ela não está nem um pouco disposta a parar de fumar. A terceira fase é a fase de preparação. É quando o indivíduo começa a pensar um pouco mais e começa a se planejar para essa mudança. Ele está ali começando a caminhar, talvez olhar algum nutricionista, olhar algum professor de educação física, um personal, ligar talvez para poder começar esse acompanhamento. A quarta fase é a fase de ação, é a fase que realmente ele começa a dieta, ele começa a fazer o exercício físico e ele tá fazendo ali durante aquele período. E existe a fase de motivação, e existe a última fase de motivação, que é a manutenção, que é a quinta fase, que é quando o indivíduo consegue manter aquela fase da ação, da motivação e evita uma recaída. Existe a sexta fase, que é a fase de recaída. Não é uma fase de motivação, mas é a que pode fechar esse ciclo que é a recaída e nós precisamos ficar muito atentos também. E aí o que a gente precisa entender e trabalhar, que quando nós reconhecemos essas fases, para cada fase a gente vai trabalhar de uma forma. Então, se a pessoa ela está numa fase pré-contemplativa, não adianta eu nem tentar ajudar, não adianta eu nem buscar, porque ela não sabe nem que ela precisa mudar, ela não sabe nem o que ela tem que fazer, tá? Quando a pessoa está numa fase de contemplação, é a hora da gente poder pensar como que eu vou estruturar, o que é esse problema, quais são as minhas dificuldades, o que eu já fiz no passado que deu errado, para a gente poder traçar um caminho, um plano de ação. Na preparação, a gente vai colocar direitinho no papel aonde que vai ser a academia que eu vou me matricular, qual que é o supermercado que eu vou fazer as compras, qual é o horário que eu vou fazer as minhas refeições, preparar as minhas refeições, que horas que eu vou conseguir parar para me alimentar, para mastigar, como a gente já falou a importância. Isso é a fase de preparação. A fase de ação é a execução. Então, eu vou fazer a dieta, eu vou fazer o exercício, eu vou cuidar da minha saúde. E na última fase, na fase de manutenção, é o que a gente precisa observar e olhar tudo o que aconteceu para trás, tirar de lição daquilo tudo ali e criar planejamentos o tempo inteiro para que evite o acontecimento de uma recaída. E se acontecer uma recaída, gente, volta para as outras fases e vamos trabalhar. E aí eu quero saber de você, qual que é a sua fase de motivação, qual a fase que você está hoje? Se você ficou com alguma dúvida, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo essas fases e a descrição de cada uma delas. Mas é sempre importante, reconheça qual a fase que você tá,
para você saber também como que você vai agir. Porque se você está numa fase de preparação e numa fase de ação, é a hora de pegar muito firme nos seus objetivos. Se você ainda está numa pré-contemplativa, numa contemplativa, talvez a gente vai precisar lidar de uma forma diferente. E o que vocês precisarem, qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Vai ser um prazer enorme poder responder vocês. E para quem está lá no grupo, no nosso desafio, também fique à vontade para me mandar uma mensagem no WhatsApp, que também vai ser um prazer responder vocês. E aproveito a oportunidade para agradecer durante mais esse desafio para quem já esteve no primeiro com a gente e agora está de novo. E para você que está pela primeira vez, não perca as próximas também, tá certo? Um abraço e foi um prazer enorme.